Qualquer distúrbio do sono, você deve lançar mão deste exame, a polissonografia, grafia de muitos dados do sono. Você vai conseguir identificar, primeiro, tempo de latência do início do sono. Então, quanto tempo esse paciente ele demora para pousar o avião efetivamente, né? Então, a partir do momento que ele se predispõe a dormir, quanto ele demora. Essa é uma análise. Horas de sono. Hoje, as horas de sono não é algo que é muito significativo, mas o importante é você fracionar o sono com qualidade. Eu cito um exemplo, a droga álcool. O álcool, ele é terrível para o sono. Então, você vai a um casamento, vai a uma festa, toma lá 2, 3 taças de vinho, ou gin tônica, ou uma caipirinha. 5 ou 6, casamento é bravo. Aí, ela excita o cérebro, você vai lá, dança um pouquinho, depois traz uma sonolência violenta. Vou dormir. Aí você dorme das 2 da manhã até as 11. Aí acorda e fala, nossa, o casamento estava bom, eu dormi, mas estou cansado. Não, é que você não entrou em todas as fases do sono. Você entrou em fases do sono que não repousam nem o cérebro, nem o corpo. Aí o que é rotineiro? Aí vai comer o estrogonofe, vai comer o filé parmegiana, aí dorme à tarde. Fala, agora eu descansei, agora eu dormi bem. Então, o importante é fracionar bem a noite de sono. E dormir mal deixa de ressaca igual álcool, né? Eu sinto muito isso, assim. Se eu por acaso dormir menos ou dormir mal, eu fico meio que... Parece que eu tomei, sei lá, como é que é? 2 ou 3 taças de vinho. Ou 5 ou 6, Mas é exatamente, é muito, muito importante o que você está falando, Duda. Você sabe que tem um trabalho em Stanford que eles conseguiram identificar que em apenas uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte, a sua biblioteca imunológica ela funciona 70% menos. Nossa. Então, você imagina, passamos aí por uma pandemia terrível aí, alguns anos atrás, e as doenças são vivas, estão presentes no nosso meio, virais, bacterianas, fúngicas, né? Então, imagina, uma noite de sono mal dormida, o que ela faz com a sua imunologia, imagina com o resto do organismo, né? E hoje em dia a gente tem tanto compromisso, ainda mais morando em São Paulo. São Paulo tem uma coisa excelente que aqui você consegue conectar com todo mundo de várias áreas diferentes, marca um monte de reunião. E também a vida pessoal toda organizadinha, marcadinha e tal. Só que uma noite mal dormida você desequilibra a semana inteira, porque tá tudo encaixadinho, né? Tudo programadinho. Então a chance de você conseguir repor o sono... E essa é outra lenda que eu queria te perguntar se ela existe mesmo. Vou botar meu sono em dia hoje. Ajuda isso ou tem um certo limite assim para você conseguir equilibrar? Não. Isso assim, uma noite de sono que você dormiu mal, aí na noite seguinte você se prepara para dormir corretamente. Mas, ou, assim, sei lá, 3, 4 noites seguidas você dorme pouco, aí depois você tem um final de semana... Não é saudável. A bateria está sendo consumida de uma forma errônea, né? Assim, pontualmente, como eu disse, uma noite você dormiu mal ou 2 noites seguidas por uma entrega de um trabalho científico ou algum compromisso, mas é pontual, né? Assim, há uma regra. Não, de segunda a quinta eu durmo pessimamente bem, mas aí no final de semana eu compenso. Isso não existe. O corpo humano está... sendo consumido de alguma forma errônea, né? O corpo humano precisa da rotina, de X horas. E tem, por exemplo, você falou que a criança dorme 10, né? Quando tem, sei lá, 5, 6 anos. Isso. Aí depois na adolescência... Adolescente é chato também, né? Dorme... dorme menos horas à noite, dorme 6 a 8 horas, mas aí tem a explosão hormonal, aí dorme à tarde, tem uma sonolência... O pessoal da terceira idade dorme 4, 5 horas e está pronto, é isso? 4, 5 horas, mas tem os microcochilos ao longo do dia, né? Aí, somados, formam o ideal, né? Que é o horário ideal. Que são o quê? 7 horas? Como eu falei, depende muito do cronotipo. Tem pacientes que 5 horas... por noite é suficiente. E ele fraciona o sono bem. Você estava falando, né, dos dados que o exame fornece. Os ciclos do sono. Os ciclos do sono, exatamente. Então você tem, a grosso modo, 3 fases de sono. Uma fase de sono, isso para explicar para o leigo. Uma fase inicial, que é a fase light, que é essa que pousa o avião. É aquela que quando você está no parquinho ou está na praia, você já está ouvindo os passarinhos, as ondas, as crianças brincando, e aí você vai entrar numa primeira fase. Isso deve corresponder a 1/3 do sono.
A fase REM, que é o Rapid Eye Movement, que é o que você sonha. E por incrível que pareça, por parecer uma excitação ou agitação cerebral, é nesta fase que você descansa, nutre o cérebro e guarda as memórias. E a fase de sono deep, que seria a profunda, que é onde você relaxa a parte musculoesquelética. Aproximadamente um terço, um terço, um terço. Dividiu bem, você está com a energia reposta. Hoje, todos os oligoelementos, suplementos, vitaminas são excelentes. A melatonina, em especial, ela é a menina dos olhos da medicina do sono. O único período em que ela não deve ser utilizada é na transição da infância para a adolescência, que ela pode dar certa celeridade à maturação puberal, né? Então, a formar as gônadas, etc. Então, dos 9 aos 12 anos, evitar. Mas eu recebo mães lá que falam, puxa, doutor, fui conhecer você agora, meu filho, minha filha dormiam mal a noite inteira, ficavam acordando meu marido, eu, e se soubesse podia ter usado. Por isso os gummies, as gotinhas, mas sempre sob orientação. É maravilhoso, né? Porque é uma dose muito pequena, muito né? Pequena, pra tomar. Muito pequena. E se você deixar, você acaba... Porque é baratinho, tem muitas opções diferentes, então é um perigo a gente acabar... E ela funciona sob impregnação. O que significa isso? Não adianta, eu viajei, fui para a Flórida, fui para Nova York, passei numa CVS, Walgreens e comprei lá uns gummies, testei 2, 3 dias e não funcionou. Não. Tem que ser sob orientação. Olha, para o seu peso, para o seu problema, para o seu corpo, feito o exame de polissonografia, você tem que usar essa dosagem. Então, 3 miligramas. E aí você tem que usar no mínimo 30 dias. É a partir daí que a gente vai entender se está tendo bom resultado ou não. Não é uma coisa instantânea. Tem um efeito cumulativo. Não, é cumulativo. E maravilhoso. Por incrível que pareça, a melatonina... E ela deve ser tomada logo no início, quando você vai dormir? Ou... Por volta de mais ou menos entre 1 hora a 40 minutos antes de você deitar para falar, vou dormir. Mas tomar e já se preparar, o escuro, etc. Não que ela vai tirar um paciente depressivo, de um quadro depressivo, mas ela incrementa um pouquinho a serotonina, então ela dá uma sensação de bem-estar, como efeito colateral, e melhora a memória. É interessante, é maravilhoso. Eu faço uso constante, né? Faço uso constante da melatonina. Mas uma hora antes de ir para cá. Uma hora antes. E tem essa recomendação também de não ficar na luz, né? Não tomar melatonina e ficar com o olho ali no celular ou vendo série da Netflix. Exatamente, Porque a luz acaba, sei lá, o corpo metaboliza essa melatonina de uma forma... Você precisa deixar o medicamento fazer efeito, né? Quando você está com febre, que você toma o antitérmico e aí você faz o quê? Você se recolhe, fica no sofá, no quarto, quietinho, você fala, daqui a pouco vai fazer efeito. Então, se você tomar o antitérmico e dançar e pular, então você tem que deixar o medicamento entrar, agir, né? Bater na porta e agir. Então, se preparar... O cerimonial para o sono é importante, né? Você ter lá o templo do sono, a cama, o quarto, a pouca luminosidade, a música ou a literatura, né? Deixar preparado para dormir. Os sons, eu tenho pacientes que estão usando alguns fones, que a tecnologia ajuda bastante, para ouvir sons da natureza, que aí depois com o timer dali 20, 30 minutos vão desligar, etc. Induz de uma forma de brilhante. Mindfulness, essas coisas de meditação guiada. Né? Isso é maravilhoso, é excelente. E como é que começa-se o dia? Porque também eu vejo muita gente apontando que, sei lá, começa o dia, já vai logo ter contato com a luz natural, para o cérebro entender essa parte de sincronizar, né, o corpo com o ciclo circadiano, já começar o dia já na frente da janela, para o corpo perceber que está de dia, começar a produzir ali todos os neurotransmissores do dia. Isso é maravilhoso o que você está dizendo. Tudo no corpo humano, eu gosto de uma expressão que os meus professores na residência, na faculdade, sempre ensinaram. Deve ser feito com uma expressão francesa que se chama dulcement, quer dizer, de forma doce. Então, lógico, você vai acordar, não é para abrir a janela abruptamente de uma vez. Deixa os olhos acostumarem com a luminosidade, etc. Mas é importante e fundamental tomar contato com a luz no período da manhã. O corpo humano precisa da luz, a luz do sol. Deve-se tomar pelo menos 20 minutos de sol para você ter uma série de absorção de oligoelementos, vitaminas e nutrientes para o organismo. E aí sim, trabalhar o relógio biológico. Exercícios físicos. Sempre que possível,
fazer os exercícios nos primeiros horários da manhã, até por uma parte metabológica. Você começa a se exercitar no primeiro horário, o seu metabolismo ele vai continuar célere ao longo do dia. Fazer academia, o treino à noite, você tem uma explosão de endorfina e de outros hormônios aí que com certeza podem atrapalhar o sono, né? Alimentação. Então, essa lei é muito importante. O café da manhã como um rei, o almoço como uma casta da classe média e o jantar como humilde, né? Uma sopa ralinha, uma pequena salada. A versão politicamente correta daquele ditado antigo, que antigamente era tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. A versão moderna da minha infância, né? Muito bonita. Agora tem que ser todo pensado, né? E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.